Temporada, as opções, tá? O Yuri Alberto, que tem 40 jogos e 16 gols. Pedro Raul, em 29 jogos, ele fez 3 gols. O Romero tem 41 jogos e 10 gols. Héctor Hernandes, 2 jogos, ainda não marcou. E o Giovani, em 19 jogos, marcou 2 gols. E tem um outro nome que pode aparecer nessa lista e por essa você, fã de esportes, fã do Corinthians, não esperava. O Corinthians fez uma proposta para contratar o atacante holandês Memphis Depay. O jogador tem 30 anos, ele está sem clube desde junho deste ano, quando ele encerrou o contrato com o Atlético de Madrid. Oferta de 2 anos de contrato, o Corinthians vê com otimismo a contratação do jogador. Sondou muita gente, tentou alguns, terminou contratando o Hernandes, que também se machucou. E eu acho que a gente pode começar falando sobre o Memphis Depay nessa história, André Fury. Pode ser o cara do Corinthians e como é que você vê essa tentativa? Silêncio. Eu prefiro, Marcela, opinar se o Corinthians realmente contratar o Memphis Depay, porque me parece uma coisa meio sem pé nem cabeça. Isso tem toda aquela cara, não comparando jogadores, mas comparando dirigentes, do presidente anterior, dizer que o Corinthians monitorava a situação do Neymar. Também o presidente anterior disse que o Corinthians monitorava a situação do Cristiano Ronaldo. Vocês vão lembrar disso. Sim. Dizendo que é obrigação de todo dirigente que está no Corinthians procurar os grandes jogadores de futebol do mundo. O Memphis não é um dos grandes jogadores de futebol do mundo, claro que não. Mas na situação em que o Corinthians está, não só futebolisticamente como administrativamente, eu acho uma grande irresponsabilidade se pensar em fazer um negócio como esse. Melhor que o Pedro Raul, ele é. Tem aspirações financeiras, o histórico de carreira dele é algo muito distante aqui da realidade no Brasil. E eu, assim, quero ver para crer. E creio que se nós chegarmos a ver, nós não vamos gostar. Mas, por enquanto, é só uma impressão. Pois é um jogador que está livre no mercado. E aí vocês antes não quer que ele venha mesmo, não. Normal. Dos outros clubes que não, na Europa. Como ele estava livre, né, não estava com nenhum clube, a janela fechou, mas fechou para jogadores que estavam em outros clubes. Então ele pode chegar ainda aqui no Brasil e pode ser esse jogador do Corinthians. Como é que você vê essa tentativa? As nossas fontes de redação diz o seguinte: a diretoria está otimista com as conversas com o Depay. Estavam otimistas também com o Gabigol e o Corinthians acordou com o Pedro Raul. Estavam otimistas com o Balotelli e o Corinthians acordou com o Héctor Hernandes. A gente tem visto nos últimos meses, né, durante esse ano, não que seja mentira a proposta, né, até porque vários jornalistas competentes dentro da ESPN e em outros veículos confirmam a proposta com fontes do Corinthians. Sim. Mas o Corinthians tem trabalhado com esses nomes mais badalados, e isso desvia a atenção do noticiário e a realidade acaba parando em outros nomes. Isso não quer dizer que o Corinthians não vá contratar o Memphis Depay. Eu não sei se vai ou não, essa é uma questão da diretoria. Mas o procedimento padrão tem sido o torcedor sonhar com um e acordar com o outro muito inferior. E do Gabigol para o Pedro Raul foi o principal caso. Memphis Depay é um grande jogador, indiscutivelmente, um atacante muito bom, um nível muito acima do que se joga no Brasil e do que o Corinthians tem especialmente. É um atleta, e por outro lado, que sofre com muitas lesões musculares. Eu achei até que ele tivesse mais do que 30 anos, assim, na cabeça, sempre sem parar para olhar a ficha dele. É um cara que sofre com lesões musculares, mas joga muito. A minha dúvida é quanto custaria, embora livre, um jogador como esse? Quanto de salário exigiria um cara como o Memphis Depay saindo do Atlético de Madrid para vir jogar no Corinthians? 2 milhões? 2 milhões e pouco? Um clube que está na situação que o Corinthians está, que já gastou mais de 150, acho que mais de 180 milhões de reais em quase 20 reforços na temporada e ainda assim... São bons de conta agora, né? Não será rebaixado. Engraçado que a conta de outros clubes ninguém se preocupa. 2 milhões de reais por mês de salário com o jogador, ou o patrocinador vai entrar na conversa, como se falava, como vai ser feito? Assim, acho que qualquer movimento brusco do ponto de vista financeiro no estágio atual que o Corinthians está aí, com o tanto que essa diretoria já gastou, e eu estou, de novo, curioso para ver qual vai ser o drama no balanço do Corinthians, quanto vai escalonar a dívida do Corinthians de um ano para outro. São movimentos do ponto de vista financeiros que preocupam ainda mais um futuro que já é nebuloso para o Corinthians desde tanto tempo, tá? Menos por culpa da atual gestão, mas também por culpa da atual gestão. Acho que a análise técnica, se o Memphis Depay resolveria ou não o problema do Corinthians, ela é uma pequena parte da discussão. Por enquanto, a parte menor da discussão. Acho que a viabilidade e a realidade desse negócio é o que hoje é o que mais deveria ser discutido. E eu ainda tenho bastante dúvida. Você se assusta mais com a possibilidade do dinheiro que o Corinthians vai precisar gastar, se por acaso realmente o Depay vir, do que o que ele pode entregar em campo? Acho que financeiramente é uma irresponsabilidade o Corinthians, no seu estágio financeiro e com tanto que já gastou nesse ano, contratar um jogador que vai ganhar mais de 2 milhões de reais por mês. Pelo menos a gente imagina que seja isso. Tem a história do patrocinador, André Fury. O patrocinador falou que queria esse jogador de impacto, que chegaria e seria midiático, e aí oferece esse saldo de 50 milhões. Poderia ser esse o dinheiro utilizado? Eu não acho o Memphis Depay um jogador midiático. Não acho que ele tica essa casinha. É uma contratação inusitada. Alguém que estava até pouco tempo no Atlético de Madrid, elite da elite. O Atlético de Madrid é um time que está acostumado a disputar as principais competições na Espanha e na Europa.
o Memphis Depay poderia ter o desejo ou ser convencido, ou ter essa vontade, esse, entre aspas, sonho de jogar na América do Sul, vestir a camisa do Corinthians? Talvez. Ele é um jogador midiático para gerar receitas? Não, porque daqui a pouco a gente está ouvindo aquela história que não, vendeu tantas camisas, a venda de camisa ajuda a pagar a contratação, que é um dos grandes mitos da história do futebol. É esse tipo de coisa. Não, mas vai ser o jogador vai se pagar. Nós já ouvimos tantas vezes isso. E depois as contas nunca fecharam. Preocupação, conta com o Corinthians, né? Nossa. Pelo Gustavo, eu usei. Obrigado pela preocupação. É irresponsável da parte do Corinthians tentar esse tipo de contratação. A gente tem uma tela mostrando alguns números do Depay. Deixa eu colocar aqui para os fãs de esportes. 31 jogos, isso pelo Atlético de Madrid na última temporada, tá? 31 jogos, 11 como titular, 9 gols, 2 assistências. Agora já fez mais gol que o Pedro Raul. 109,5 minutos até marcar, 134. É um jogador de 30 anos, Gustavo Zupac. Diz que inclusive foi pego de surpresa porque achava que ele era um pouco mais velho do que esses 30 anos. Ô Zupa, o André Kfouri não acha que ele seja esse jogador midiático. E você? Acho que em termos de impacto, sim. Em termos de importância, sim. Em termos de atuação, o quanto ele toparia esse papel de ser a cara do time, né? Não sei, não conheço o Memphis Depay, nunca prestei atenção nesse perfil dele para saber se ele se encaixaria como o Balotelli, por exemplo, sabe? Essa figura que chama a atenção, etc e tal. Tecnicamente, eu acho que ele tem potencial para ser um jogador como esse. E é claro que, assim, o torcedor, ele quer que o seu time se salve, né? O corintiano quer que o seu time não seja rebaixado e quanto mais jogadores de qualidade puderem chegar para evitar essa tragédia para o Corinthians, melhor. Mas me chama a atenção a quantidade de jogadores contratados, a quantidade de dinheiro que o Corinthians já gastou. E não é um dinheiro só para agora, né? Porque a maioria dessas contratações, elas são parceladas em 1, 2, 3, 4 anos, né? Então o Corinthians vai ter, pelos próximos anos, que pagar um elenco novo e caríssimo e de qualidade duvidosa, mediante o valor investido, que o Corinthians gastou para montar esse time, né? Por isso que eu acho que esse pacote todo, a médio e longo prazo, ele fica muito perigoso para o Corinthians. Para o torcedor, é claro que é melhor ter o Memphis Depay do que não ter, né? Mas eu acho que o olhar analítico, ele vai um pouco além só das pretensões do torcedor. Fãs de esportes, é claro que teremos novidades nos próximos dias sobre Corinthians e Memphis Depay.